Bom galera, é novembro, como eu falei pra vocês, esse mês é mês de Halloween. Com isso eu vou estar falando vários assuntos aqui macabros, assustadores, de morte, essas coisas e tal. Porém, claro, né, utilizando o meu humor. Hoje eu vou falar sobre as mortes mais polêmicas do Brasil. Todas as mortes que a gente for falar aqui vão ser polêmicas, vão ser tristes, mas esse específico eu coloquei em primeiro lugar porque ela causa um senso de injustiça muito grande. Em 3 de maio de 2014, no município de Guarujá, no estado de São Paulo, aconteceu um dos linchamentos mais conhecidos em todo o Brasil. Tudo começou que começou a fomentar umas informações nas redes sociais naquela cidade, onde dizia que existia uma mulher em que ela sequestrava crianças e tirava seus corações e fazia magia negra. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais naquela cidade. Para vocês terem uma noção, a situação era tão complicada, muitas mães proibiram seus filhos ou suas crianças de andar na rua sozinhos. Em alguns casos, a mãe proibiu de levar os filhos para a escola. Inclusive, teve até um retrato que fizeram dessa mulher, vai estar aqui no vídeo. Segundo eles, esse era o retrato da mulher que sequestrava as crianças e fazia magia negra. Então, segundo alguns relatos, uma mulher, ela foi oferecer uma fruta para uma criança e a mãe dessa criança falou o seguinte, que era essa mulher que estava sequestrando as crianças e fazendo magia negra. Foi mais de 100 pessoas linchar essa mulher. Mais ou menos mais de 1000 pessoas ficaram olhando para ela. Para vocês terem uma ideia, essa mulher foi espancada, torturada e chutada por mais de 1 hora. Depois disso ela foi levada para o hospital, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver e no dia seguinte ela acabou falecendo. Essa moça com ela foi linchada em público, o nome dela era Fabiane Maria de Jesus. Ela tinha 33 anos, era casada e tinha 2 filhas, uma de 12 e outra de 1 ano de idade. Ela não tinha nenhum envolvimento com magia negra ou algo do tipo assim. Uma coisa que vale ressaltar é que enquanto ela estava sendo linchada, ela estava com uma bíblia na mão. A notícia que estavam rodando aquele bairro lá dizendo que existia essa mulher, que aquela mulher estava na cidade sequestrando crianças, era tudo mentira. Caralho. Todas aquelas notícias eram falsas, tanto que acabou criando uma histeria coletiva, ou seja, todo mundo ficou preocupado, ficou louco em querer poder pegar essa mulher. O retrato qual vocês viram não era daquela cidade. Esse retrato foi feito há 2 anos atrás do acontecimento, no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros do local em que a mulher tinha sido linchada. E outra, naquela cidade onde a mulher tinha sido linchada, não havia nenhuma denúncia de sequestro de crianças ou algo do tipo. Ou seja, as pessoas inventaram da cabeça que do nada uma mulher chegou lá, começou a sequestrar crianças. Mas a questão é a seguinte, galera, não gosta de alguém, beleza, mas não fica espalhando história. Vocês acabaram de ver, uma mulher foi linchada, foi morta em público, justamente porque inventaram uma mentira sobre ela. Mas vamos para o próximo caso. Esse caso é nacionalmente conhecido. Possivelmente você já deve ter ouvido algo. Mas na época em que aconteceu a tragédia, só se falava disso. Em 29 de março de 2008, Isabelle Nardoni é jogado pela janela do 6º andar. A versão do pai foi o seguinte, ele foi deixar as crianças e a mulher no carro, lá no terraço. Isso que ele subiu, ele viu que o apartamento estava aberto e viu que a tela da janela tinha sido cortada, que a Isabelle estava jogada em frente ao prédio. Essa foi a afirmação do pai. Porém, com o decorrer das investigações, começou a aparecer algumas incongruências. Começaram a suspeitar da história do pai. Primeiro, segundo o pai, o apartamento tinha sido roubado. Porém, não foi achado nenhum objeto que a qual sumiu. Ou seja, nenhum objeto foi furtado, nada sumiu de lá. Segundo ponto é que a perícia médica identificou que no corpo da Isabelle existiam algumas marcas de asfixia, também de algumas agressões. E somente a queda pela janela não conseguiria ocasionar isso. E outras, em algumas investigações, pedindo depoimento dos vizinhos e dos familiares, ocorreu muita incongruência. Muitos vizinhos falavam que dentro da casa existia muitas discussões, principalmente por conta da filha. E alguns familiares, tipo o pai ou pessoas mais próximas, falavam que a relação era muito tranquila, muito de boa. Então, com o decorrer das investigações, começou a ficar muito suspeito. Outra coisa que fez com que os investigadores duvidassem do depoimento do pai, foi que no quarto encontraram várias marcas de sangue da Isabela. Segundo a imprensa, a verdadeira história era o seguinte, que o pai e a mãe, no caso a madrasta da Isabelle, foram algo em conjunto. Eles bateram na criança até a criança desmaiar. Eles acharam que a criança tinha sido morta, mas ela não tinha morrido. Então, para poder a culpa não cair sobre eles, pegaram a criança e jogaram pela janela. Para poder criar alguma história, então falar que ela caiu por acidente ou alguma coisa do tipo. Mas isso foi segundo a imprensa, porque o caso teve sigilo da justiça. Então a gente não sabe realmente qual foi a constatação segundo os investigadores sobre esse caso. Agora, vamos talvez para a morte mais polêmica do Brasil. Esse caso teve tanta repercussão que aquele meme da Maria do Rosário com o Bolsonaro discutindo foi muito por conta desse assunto. Liana
Frendebeck, eu acho que é assim que se lê, e Felipe Café, eles eram namorados. A Liana tinha 16 anos e o Felipe tinha 19. Eles conversaram entre eles mesmos que eles iriam acampar. Claro, ninguém podia saber. Eles foram acampar no sítio abandonado em Embu-Guaçu, em São Paulo. Aí já começa a ficar estranho. Não, Quem que pois acampa é. num sítio Não, abandonado? mas aconteceu outras situações. Primeiro, os dois ou mentiram para os pais. O que foi assim, segundo a Liana, ela falou para os pais dela, ela iria, né, com um grupo israelita para Ilha Bela, parece, algo do tipo. E segundo, né, o rapaz, o Felipe, ele disse para a família dele que ele iria acampar, mas ele não falou com quem. Aí eles decidiram viajar. Eles viajaram, passaram quase um dia viajando e ainda caminharam mais 4,5 quilômetros. Isso que era vontade de ficar, né, Eu tenho essa vontade de estudar. estudar. Eles não foram para estudar, Marcos, entendeu? Tenho Eu certeza queria que essa não. mesma vontade. Beleza, chegando lá, eles ficaram lá no sítio com uma casa bem abandonada, caindo aos pedaços, mas eles ficaram lá. E agora que a onda vai começar. É o seguinte, Champinha, que era um rapaz de 16 anos em Pernambuco, que era maior de idade, foram pescar. E eles viram o casal. Então Champinha começou a liderar por ali. Ele falou, olha, bora assaltar o pessoal. Aí o Pernambuco foi lá e concordou. Eles foram assaltar o casal. Só que o casal não tinha nenhuma grana. Então eles decidiram sequestrar o casal. Levaram para um sítio que tinha ali próximo, só que não tinha caseiro. Então eles decidiram levar para um sítio de um amigo deles. Lembrando, o Champinha é o que estava sendo cabeça de tudo isso. 16 anos. É, o rapaz adolescente de 16 anos era o que estava tomando a frente dessas coisas. A Liana falou pro Champinha e pro Pernambuco que a família dela era rica. De fato, o pai dela é uma pessoa muito influente e muito poderosa. Ela falou pro Champinha e pro Pernambuco. E qualquer coisa, eles podiam negociar a liberdade dela com muita grana. Porém, não foi isso que o Champinha se interessou. Tanto que quando foi à noite, o Pernambuco foi lá e abusou sexualmente da Liana. Já no outro dia, a Liana estava com o Champinha e o Pernambuco estava com o Felipe. O Pernambuco levou o Felipe para um canto, acabou dando um tiro na nuca e o Felipe morreu na hora. A Liana até escutou o tiro, perguntou onde é que estava o Felipe. Segundo o Pernambuco, ele falou para ela de que ele tinha sido solto e tal, que já estava livre. E com isso, o Champinha continuou com a Liana. Nada dele querer fazer alguma negociação para poder ver a liberdade dela em troca de dinheiro. Já no terceiro dia, o pai soube pelas amigas dela, da Liana, que eles tinham ido acampar, o casal, né? O pai, com a sua influência, né, que ele era uma pessoa bem poderosa, ele comunicou a COE, o Comando de Operações Especiais. E aí, meu parceiro, o cara revirou o mundo para trás dessa menina aí. Rapidinho encontrou o primeiro lugar onde estava o casal, encontrou as coisas deles e tal. Então, eles estavam começando a se aproximar do local onde estava o Champinha e a Liana. Toda vez que o Champinha via alguém, ele falava que a Liana, né, era a namorada dele. E outra, ele oferecia a Liana para os rapazes. Ela foi várias vezes abusada sexualmente. O irmão do Champinha foi atrás do Champinha, né, porque a mãe falou assim, cadê o Champinha? Ele foi atrás e aí ele conseguiu encontrar o Champinha. E o Champinha estava agoniado porque a polícia estava muito próximo deles. Então o Champinha foi e matou a facadas a Liana. Esse caso foi tão emblemático que começou a ter um debate no Brasil sobre a menoridade penal. Ou seja, muita gente estava falando que pessoas com menor de idade deveriam ser presas por vários crimes. Porém, o objetivo desse vídeo aqui não é gerar esse debate, e sim apenas informar vocês. O Pernambuco, por exemplo, ao qual foi preso, ao qual ele tinha maior idade, ele pegou 124 anos de prisão. Outras pessoas também, ao qual participaram dos crimes aí, também foram presos. Já o Champinha, como ele era menor de idade, ele não pôde ser preso. Era muito burro, como é que não consegue mandar no outro, não sendo menor de idade, menor que ele? É isso que eu fiquei pensando, como é que uma pessoa de menor de idade consegue mandar e liderar o cara de maior de idade, mas fazer o quê? Já o Champinha, ele foi internado numa fundação casa, aí ficou até 21 anos de idade. Depois de 21 anos de idade, ele fez uns exames psiquiátricos, onde constatou que ele tinha problemas mentais. Ele não podia ficar na sociedade, que ele apresentava muitos riscos. Depois disso, ele foi para uma unidade experimental de saúde, onde lá ele está até hoje. Ela foi lá e cortou o corpo dele em 6 partes.